Gênesis a 39 em diante. José ser levado ao Egito e ser vendido ao capitão da guarda do palácio é Cristo ter que vir a esse mundo por causa da sua criação, seus irmãos, e com isso dar lucro aos donos deste mundo por causa do comércio da palavra de Deus, vendido ao capitão da guarda. José representa Cristo, que também representa o povo de Israel. José fazer tudo com excelência porque o Senhor estava com ele é a perfeição de Cristo que não deixa sombra de dúvida que ele é o Deus encarnado. O dono de José ver que Deus o abençoava em tudo que fazia a fama de Jesus alcançar o mundo da época. É também os reis da terra verem que os escravos israelitas prosperavam seu reino. José ganhar a confiança do seu dono e passar a ser responsável por tudo o que é dele e a mordomia que Israel ganhou neste mundo por causa de sua dedicação e esforço. Dali em diante a casa e o campo do dono de José prosperarem porque o Senhor estava com José é a prosperidade do império por causa de Israel. A prosperidade hoje é o ensino correto das figuras da palavra de Deus, e isso está acima dos estudos teológicos, histórias e sabedoria humana. Pois as figuras de Deus provam às pessoas a vida após a morte, dando a verdadeira conversão, além do discernimento dos poderes invisíveis. Potifar entregar tudo que tinha nas mãos de José e não se preocupar com nada, a não ser com a comida que comia, é referência ao êxito que Israel tinha no mundo, exceto que tinha que pagar tributo a Roma. É também todo o poder ser entregue a Cristo, exceto que tinha que sofrer na cruz. José ser um belo tipo de homem e simpático é a influência religiosa que Israel exercia no Império Romano. É também a beleza da santidade das palavras de Cristo. A mulher do dono de José começara a cobiçá-lo a Israel pensar que o Jesus milagroso era o Messias que iria livrá-lo de Roma. Eles ajuntaram os pedaços e encheram 12 cestos com o que sobrou dos 5 pães. Os que viram esse milagre de Jesus disseram, de fato, este é o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que queriam levá-lo à força para o fazerem rei. Então voltou sozinho para o monte. João 6:13-15. A mulher do seu dono convidar para ir para a cama com ela é a religião que vende o corpo da palavra de Cristo. Convidar alguém para ser membro ou líder de uma religião governamental. Toda religião humana é uma espécie de mulher do governo mundial, porque tem relações políticas e econômicas com ele. O sentido da religião humana aqui é todo grupo que briga pelo poder de influenciar, como clubes esportivos, facções comerciais, e toda a união nesse sentido. O governo mundial também aqui não é necessariamente o político, mas o de influenciar as mentes cativas e arrastar a massa popular. José recusar o convite e dizer que ele manda naquela casa tanto quanto o seu senhor, porque tudo lhe foi permitido, menos ter intimidade com a mulher do seu dono. É alguém recusar o convite para fazer parte de uma religião sustentada com arrecadações materiais, porque entendeu que o Evangelho de Cristo é uma prova da linguagem de sonho do que vai acontecer depois da morte, que leva alguém a alertar o mundo sobre as forças invisíveis dos anjos caídos, que arrastam as pessoas para sua condenação no lago de fogo depois da morte física. Todos os dias a mulher insistir para José se deitar com ela, mas ela não concordar, e procurar estar longe dela, é o convite do engano desse mundo para fazermos parte. Mas os escolhidos sabem o que não é de Deus para se apartarem. O que não é de Deus são as religiões materialistas ostentáveis, que muitas das vezes provam o sobrenatural, mas não ensinam corretamente para o discernir, porque estão atrás de fama e poder, por isso são enganadas pelos espíritos dos anjos caídos. Aceitaram buscar ser líder de uma religião do governo, ao invés de ser um simples anunciador do Jesus fora do sistema comercial. É cometer adultério, não contra alguém, mas contra o Deus eterno. José entrar na casa para fazer o seu trabalho, e perceber que não tinha nenhum empregado ali, e a mulher do seu dono agarrar pela capa e forçar a ter relações com ela, mas ele correr para fora, deixando a capa nas mãos dela, é referência à tentação de Cristo pelo diabo no deserto, quando ele oferece o mundo para Cristo governar, para formar uma única religião. É também as doutrinas materialistas da palavra, capa de José, que os falsos profetas insistem em nos enfiar de goela abaixo. A ordem da mulher para que todos os empregados saíssem da casa, para que o seu adultério não fosse visto, é a pregação dos falsos pastores, que encobre o seu pecado de corrupção no Evangelho.
A mulher agarrar José pela sua capa e dizer para ele ir para a cama com ela, é Israel dizer para Cristo que ele deveria o livrar de Roma, como o Messias descrito nas Escrituras. A capa de José, que, ao fugir, ficou nas mãos da mulher, são as interpretações erradas da palavra pelos empregados do governo, mercenários. José escapar da mulher, correndo para fora, é alguém fugir dessas igrejas que se dizem de Cristo, mas se enriquecem com as arrecadações abomináveis. A ordem apocalíptica é para o povo de Deus fugir da Babilônia religiosa, a prostituta fortalecida no governo, a besta. A mulher, quando ver que a capa de José estava na sua mão, ter a ideia de chamar os empregados e dizer que José tentou agarrá-la à força, mas ela gritou o mais alto que pode. São os líderes religiosos de Israel, que quando veem que o Cristo milagroso não aceita ser o Messias poderoso para os livrar de Roma, o denunciam para livrar os seus cargos, devido aos rumores de revolta contra o Império Romano. Atualmente é também as instituições religiosas denunciarem os escolhidos de Deus, que pregam sozinhos nas ruas, por falta de respeito e crime de intolerância religiosa, tentando calar a voz da verdade por causa da idolatria a este mundo. A mulher dizer que logo que começou a gritar bem alto, José fugiu, deixando a sua capa no quarto dela, é referência a todas as vezes que Jesus teve que fugir para não ser apedrejado. É também a desonestidade intelectual nos debates religiosos, que faz os sábios escolhidos de Deus saírem como perturbadores da ordem. A mulher guardar a capa de José até que o seu dono voltasse é que tudo que os escolhidos fazem estão na luz da verdade, ou seja, é comprovado para que todo mundo veja. É também que a Bíblia, capa de José, está na casa de todo mundo, e mesmo assim as pessoas não se arrependem de seguir as falsas religiões, e tentando seduzir os outros para elas. A calúnia da mulher de que José queria ter relações à força com ela é a calúnia dos líderes religiosos de Israel de que Jesus pregava a revolta contra Roma, e se fazia do rei Messias. Esta calúnia é também o espírito equivocado da prostituta apocalíptica, que inspira os estudos teológicos dos homens, fazendo com que os poderes deste mundo, a besta, abafem essa verdade para que não seja divulgada, até porque não dá lucros materiais. Somente a prova do juízo e da vida eterna depois da morte. A mulher contar a mesma história para o seu marido, a mesma que relatou aos seus empregados, de que José tentou forçar ela a ir para a cama com ela, e a igreja que se diz cristã, mas está atrás de fama e poder do mundo, influenciar o governo e os seus empregados a abafar esta verdade, impedindo o máximo possível que ela chegue aos ouvidos, tentando convencer que os seus divulgadores são terroristas do fogo eterno, e devem ser barrados de alguma forma. O dono de José colocar ele na cadeia, é quando o evangelho sai do nível político e vai para o nível clandestino, em que será proibido falar de Cristo, com a pena de morte como punição. Esta cadeia também representa o reino invisível de Deus em que os presos são os anjos. O mundo imaginário que os recursos de figuras de linguagem da palavra são perfeitamente capazes de provar que existe é eterno para quem tem cérebro. Este método de estudo celeste, de interpretação das figuras, em que pontos de versículos distantes são ligados, e clareia cada vez mais o entendimento, como um corpo se desenvolvendo com o alimento da interligação, é capaz de provar perfeitamente a quem tem o raciocínio perfeito pela meditação, que tudo o que está escrito aconteceu verdadeiramente no meio do povo escolhido de Deus, e vai acontecer depois da morte, porque todos os fenômenos sobrenaturais descritos e profetizados acontecem no meio religioso e mágico dos que buscam fama e poder deste mundo, e, sobretudo, a vida eterna depois da morte, para quem busca Deus com sinceridade, em espírito e em verdade, com temor e tremor, deixando de ser aplaudido e bem tratado por causa do seu amor à palavra, rejeitando a boa impressão e aos elogios enganosos deste mundo. A palavra tem recursos para provar tudo a quem tem cérebro, e quem tem cérebro descobre que a vida eterna está somente na palavra, porque não se conforma com a morte no final. O dono de José fica com muita raiva ao ouvir essa história, e o agarrar e o pôr na cadeia aonde ficavam os presos do rei. São os poderes deste mundo lutarem com todas as forças, até com inteligência artificial, para que essa verdade não seja espalhada.
o Senhor abençoar José na prisão, de modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro, é que mesmo quando a palavra de Cristo foi perseguida no mundo, ela se espalhou mais ainda. O carcereiro colocar José como encarregado de todos os outros presos, e ele passar a mandar em tudo o que se fazia na cadeia, é que mesmo sem a organização do Estado, na clandestinidade, o entendimento dos enigmas da palavra organizou toda a obra de Deus, e tudo andou muito bem aos métodos do céu. O carcereiro não se preocupar com nada do que foi entregue a José, pois que ele era bom em tudo o que fazia, é que o Evangelho, confiando nas figuras da palavra, não precisa se preocupar com teologia e hierarquias de funcionários, nem muito menos com organização e regulamento do Estado.